Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer a história fascinante de um homem comum que recebeu uma missão extraordinária. Imagine uma nação vivendo o auge da sua prosperidade. O comércio floresce, as cidades estão cheias de mansões luxuosas e a elite desfruta de festas intermináveis. Parece o cenário perfeito, não é? Mas isso por trás dessa fachada de riqueza existisse uma realidade sombria de exploração, corrupção e injustiça. Essa era a situação de Israel no século VIII a.C., e é nesse contexto que surge a figura de Amós. Quem era Amós? Ele não era um sacerdote, nem um profeta de carreira, muito menos um membro da corte real. A Bíblia nos diz que Amós era um simples pastor de ovelhas de Tecoa, uma pequena cidade no reino de Judá, ao sul. Ele também cuidava de figueiras bravas, um trabalho humilde. Ele era um homem do campo, acostumado com o trabalho duro e com uma vida simples, longe do luxo e da agitação das grandes cidades. Sua vida era marcada pelo ritmo da natureza e pelo cuidado com seu rebanho. Mas Deus tinha um plano completamente diferente para este pastor. Enquanto Israel, o reino do norte, vivia sob o reinado próspero de Jeroboão II, Deus viu o que estava acontecendo por baixo da superfície. A riqueza estava concentrada nas mãos de poucos que exploravam os pobres sem piedade. Nos tribunais, a justiça era vendida. Os ricos subornavam os juízes para que eles tomassem decisões contra os necessitados. Se um pobre homem devia dinheiro, ele podia ser vendido como escravo por uma dívida insignificante, às vezes pelo preço de um par de sandálias. As viúvas e os órfãos eram oprimidos e aqueles que deveriam ser protegidos pela lei eram os mais explorados. Externamente, a religião parecia estar em alta. As pessoas iam aos santuários, como o de Baal, ofereciam sacrifícios, cantavam hinos e participavam de grandes festivais religiosos. Parecia que tudo estava bem entre o povo e Deus. No entanto, essa religiosidade era vazia, uma casca sem conteúdo. Eles cumpriam os rituais, mas seus corações estavam longe de Deus e suas mãos estavam sujas com a injustiça contra o próximo. Era uma fé de aparências que não se traduzia em amor, compaixão ou justiça no dia a dia. Deus não se agradava dessa adoração hipócrita. E é aqui que a vida de Amós muda radicalmente. Deus chama este pastor de Judá e lhe dá uma mensagem poderosa e urgente. A missão: deixar seu rebanho, viajar para o norte, para o coração do próspero reino de Israel e confrontar o povo, os líderes e até mesmo o rei. Amós deveria ser a voz de Deus, denunciando a corrupção e a injustiça social que haviam se tornado a norma. Imagine a coragem necessária para um homem simples do sul entrar no território do norte e entregar uma mensagem tão dura. Ele não tinha status, não tinha conexões políticas. Ele tinha apenas a palavra de Deus. Amós não deu palavras. Sua mensagem era direta e cortante. Ele começa profetizando o juízo de Deus sobre as nações vizinhas de Israel, como Damasco, Gaza, Tiro e Edom. O povo de Israel provavelmente aplaudiu ao ouvir isso. Afinal, quem não gosta de ouvir que seus inimigos serão punidos? Mas então, Amós vira sua atenção para Judá, seu próprio povo e, finalmente, para o alvo principal: Israel. Ele acusa Israel dos piores pecados. Ele diz: eles vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra e pervertem o caminho dos humildes. A mensagem de Amós era um choque para uma sociedade que se via como abençoada por Deus. Ele expôs a hipocrisia deles de forma brutal. Em nome de Deus, ele declara: odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Afastem de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música de suas liras. O que Deus realmente queria não eram sacrifícios, mas algo muito mais profundo. E Amós resume isso em uma das passagens mais famosas da Bíblia. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro que não seca. Essa era a essência da mensagem. A verdadeira adoração a Deus se manifesta na forma como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. De nada adiantava cantar louvores a Deus no templo se, do lado de fora, a exploração e a ganância reinavam.
Para Amós, a justiça social não era um tema secundário. Era o centro da vontade de Deus. Claro, uma mensagem como essa não seria bem recebida pela elite. A confrontação era inevitável. Em Betel, o principal centro religioso de Israel, Amós é confrontado por Amazias, o sumo sacerdote. Amazias vê Amós como uma ameaça política. Ele o acusa de conspiração contra o rei e tenta expulsá-lo, dizendo: "Vá embora, vidente. Volte para a terra de Judá. Vá ganhar o seu pão por lá e profetize lá. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino." A resposta de Amós é poderosa e revela sua identidade. Ele diz: "Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas pastor de gado e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho e me disse: Vá, profetiza ao meu povo Israel." Amós deixa claro que sua autoridade não vinha de uma instituição humana, mas diretamente de Deus. Ele não estava ali por dinheiro ou fama. Ele estava cumprindo um chamado divino. Ele não recuou e continuou a entregar a mensagem de Deus, incluindo uma profecia direta contra o próprio Amazias e sua família. Além da denúncia, Amós também usa uma série de 5 visões para ilustrar o juízo iminente de Deus. Ele vê um enxame de gafanhotos devastando a terra, um fogo consumidor e um prumo que Deus usa para medir a retidão do seu povo e mostrar como eles estavam tortos e desalinhados com a sua vontade. Em 2 dessas visões, Amós intercede pelo povo, pedindo a Deus que perdoe, e Deus o atende. Mas a paciência de Deus estava chegando ao fim. A última visão, a de um cesto de frutas maduras, simboliza que o tempo de Israel havia acabado. O povo estava maduro para o juízo. A mensagem de Amós pode parecer dura, e de fato era. Ele estava anunciando a destruição e o exílio para o reino de Israel por causa de seus pecados. E a história confirma suas palavras. Cerca de 30 a 40 anos depois, o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte, destruiu sua capital, Samaria, e levou o povo para o exílio, exatamente como Amós havia profetizado. O Reino de Israel nunca mais se recuperou. Mas a história de Amós não termina apenas com juízo. No final do seu livro, há um raio de esperança. Depois de toda a destruição, Amós profetiza sobre uma futura restauração. Ele fala de um dia em que Deus levantaria a tenda caída de Dod e reuniria seu povo exilado e restauraria a terra a uma abundância tão grande que o que ara alcançará o que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente. É uma promessa de renovação, de um novo começo sob o governo justo de Deus. É a promessa de que, apesar do juízo, a graça e a fidelidade de Deus teriam a palavra final. Então, qual é a relevância de Amós para nós hoje, quase 3.000 anos depois? A mensagem deste pastor corajoso continua a ecoar com uma força impressionante. Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, a prosperidade de alguns é construída sobre a dificuldade de muitos. A injustiça social, a corrupção e a indiferença para com os pobres ainda são realidades gritantes. Amós nos desafia a olhar além das aparências, tanto em nossa sociedade quanto em nossa própria vida de fé. Ele nos pergunta: nossa fé é apenas um ritual de domingo, ou ela transforma a maneira como vivemos de segunda a sábado? Nossa adoração a Deus se traduz em ações concretas de justiça e compaixão. Estamos dispostos a ser a voz dos que não têm voz, a defender os oprimidos e a lutar por um mundo onde a justiça flua como um rio. A história de Amós é um chamado poderoso para que nossa fé seja autêntica e nosso amor prático. É um lembrete de que Deus se importa profundamente com a justiça e espera que seu povo faça o mesmo. A jornada de Amós, o pastor de Tecoa, nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele não precisa de títulos, status ou diplomas. Ele precisa de corações dispostos a ouvir sua voz e a obedecer, mesmo quando o chamado é difícil. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a vida e a mensagem deste profeta incrível. Se essa história te tocou, deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te impressionou na mensagem de Amós? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!